bondade é o comportamento do amor. Por que fulano se comporta dessa ou daquela maneira? Se ela comporta de forma que expressa a bondade, então ela está manifestando fruto do Espírito. O fruto do Espírito divide-se em 9 partes, né? E eu disse aqui, baseado no estudo de uma outra pessoa, que o fruto do Espírito é amor. Pronto. Os demais, paz, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, que é o assunto de hoje, e os demais, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são a forma do amor se expressar. Então, como é que o amor se expressa na vida de uma pessoa? Ela sendo alegre, sendo uma pessoa de paz, pacífica, sendo uma pessoa benigna, ou seja, não há nada de maldade ou de malignidade na sua vida, e bondade, que é o comportamento do amor. E bondade é a qualidade de quem é bom. O rapaz rico, o jovem rico, ele chegou a Jesus e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: por que me chamas bom? Só existe um bom, que é Deus. Então Jesus falou para ele se ele é 6. Todos os mandamentos se referem ao relacionamento do homem com o seu semelhante. Que os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. A relação do homem para com Deus, são os 4 primeiros, e os 6 últimos, que é a relação dele com o seu semelhante. Ele disse: não, isso eu observo desde que sou criança. Aí Jesus disse: mas lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele se entristeceu e retirou-se, porque era muito rico. Essa palavra de Jesus para ele não é um mandamento de que todas as pessoas têm que vender os seus bens e distribuir aos pobres. Jesus quis trazer ali uma lição, porque ele chegou com aquele aparato, chamando Jesus de bom. Então Jesus quis mostrar para ele o que é ser bom. Então, na hora de ele obedecer a Deus, ele demonstrou que, embora dissesse que se relacionava bem com as pessoas e tinha atitudes importantes com relação à vida, ele não mentia, não adulterava, ele não dava falso testemunho, ele honrava pai e mãe, mas na hora de servir a Deus, obedientemente, vendendo o que tinha, demonstrando bondade para com os pobres, aí ele não quis. Em regra geral, as pessoas só são boas com quem é bom com ela. O mal perverso reflete na igreja, porque ele é membro dela. Bondade, então, é isso. Excelência moral e ética. E Deus é a raiz de toda bondade. Por isso que Jesus disse: você me chama bom? Só existe um bom, que é Deus. O que Jesus quis dizer? Você nem acredita em mim como filho de Deus? E demonstrou, então, quando se retirou triste. Então Deus é a raiz de toda a bondade. Quando alguém tem essa atitude, produz
essa parte do fruto do Espírito de ser pessoa boa, é Deus se espelhando nessa pessoa. Amém. Glória a Deus. A bondade de Deus consiste de justiça, somos justos, de santidade, somos santos, de retidão, somos realmente pessoas retas, de graça, somos pessoas graciosas, ou seja, a graça de Deus se revela por nosso intermédio. Misericórdia, nós somos misericordiosos. Deus age com misericórdia com quem é misericordioso. Misericordioso é sentir a dor do outro. Ela é considerada a dor do coração. É se sentir no lugar do outro, daquele que precisa, daquele que necessita, daquele que está necessitando. E se você tem condição de resolver aquilo e não resolve, então você não demonstrou bondade, você deu de ombros. E amor. Então, vamos repetir aqui. Bondade, a bondade de Deus consiste. E essa bondade de Deus, Ele quer que seja. Bondade é o caráter digno de louvor, excelência moral e ética, que é vamos assim dizer, uma qualidade exclusiva de Deus. O que o fruto do Espírito traz? Que o ser humano possa ter qualidades divinas. Como que Deus se revela na prática, no dia a dia, no mundo? Por meio dos seus seguidores. A nação de Israel falhou e pagou alto preço por não oferecer às demais nações, não demonstrar para as demais nações, não dizer a elas o que seria realmente seguir o único Deus. Qual era a importância de uma nação ser monoteísta? Porque todas as outras eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. A nação de Israel, não, era um Deus único. O que ela fez? Foi, ao passar dos tempos, aderindo à forma das outras nações cultuar. Como que Deus então se revela? Como que a sua nação, a única eleita da terra, não cumpriu seu papel? Chegou ao ponto de Deus desfazer totalmente aquela nação. Muitos crentes, pelo fato de um crente ser ruim, Deus não vai desfazer a igreja. A igreja é invencível. Mas essa pessoa crente que deveria ser boa e não sendo, misericórdia e amor. O amor é o assunto mais importante na vida das pessoas. Não é difícil falar sobre ele, é difícil viver. Viver o amor é difícil, inclusive dentro de casa. O amor conjugal. Muitos não conseguiram vencer durante a sua vida este amor. Não é coisa fácil. Eu ontem estava conversando com uma pessoa de 52 anos, já de cabelos brancos e tal, que é a idade que eu tenho de casado. Fazer 70. É uma missão. Manter-se casado a vida toda é uma missão. Missão para ambos os cônjuges. Cada um tem o seu papel. Quem falhar no seu papel, consequentemente, o seu casamento terá problemas e olha lá se consegue vencer. A maioria, ou grande parte, não consegue. Sem Deus é impossível. Sem Deus é impossível. E isso não é possível ao homem natural ser bom. A bondade do homem natural é interesseira.
A bondade do homem espiritual, da pessoa espiritual, que faz porque ama a Deus, porque tem Deus no seu coração, não tem interesse. Como pastor, já fui enganado muitas vezes por homens, até obreiros, por ser bom com eles. E a gente se decepciona. Aí eu vou desistir de ser bom? Não. É problema daquela pessoa. A tolerância e este amor divino que está no nosso coração, porque existem vários tipos de amores. Um deles é o principal, o amor divino, o amor ágape. Esse amor, ele está no coração do crente derramado. Paulo diz que foi derramado pelo Espírito Santo. Aleluia. É como se a terceira pessoa da Trindade viesse com uma jarra celestial cheia de amor e derramasse no nosso coração, e inundasse a nossa vida. Aleluia. O nosso coração sendo inundado deste amor, eu não posso ser a pessoa que eu era antes. E eu não posso ser semelhante às pessoas ruins. Tem que ter bondade em mim. Embora eu não corresponda, nós não temos condição de corresponder a todos os interesses e necessidades das pessoas, não significa que a gente é ruim. Mas se você tem condição de atender e não o faz, então possa ser que é porque você está sendo ruim. A bondade de Deus, então, está em nós. Apenas o homem espiritual, regenerado pelo novo nascimento e que produza o fruto do Espírito, é capaz de ser bom. Por isso, Jesus, por que você me chama de bom? Você sabe quem sou eu? É como se eu dissesse. Só existe um que é bom, que é Deus. Se ele, então, acreditasse que Jesus fosse Deus, ele teria continuado prostrado. Não, Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Como Jesus disse a Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Origina-se na bondade de Deus. Olha que coisa linda. Não vou terminar essa parte da bondade hoje, porque lá no final, o ponto da bondade de Deus aqui, da bondade nossa, está caracterizado aqui em 25 pontos. É o alfabeto inteiro. Eu não vou dar conta de falar isso tudo hoje. A gente termina na próxima terça-feira. Toda e qualquer bondade praticada pelo homem origina-se na bondade de Deus. Por que você é bom? Porque eu tenho Deus. Deus está em mim. Deus está em minha vida. Eu às vezes fico com bastante peso de consciência quando não consigo ajudar alguém que necessita, até as pessoas de ruas que pedem no sinal. Um dia eu falei para um, olha, eu vou ajudar você, mas eu não quero que você compre cachaça. Eu acabei de falar isso, ele virou as costas, saiu numa correria, correndo, disparadamente correndo. Olha, a vida está falando comigo. O cara, só porque eu falei isso, então você pensou que eu sou polícia e tal, estão correndo. A gente ajuda os necessitados, mas infelizmente os que estão vencidos pelas drogas pedem para isso. A bondade é o zelo pela verdade e pela retidão. Tem uma menina, tem tempo que eu não vejo ela. Ela é da Redenção. Ela já veio aqui no sítio de oração. Eu ajudei ela, depois pedi para ela vir 2 vezes pegar a sua cesta. Depois desapareceu. As pessoas vendem
até gêneros alimentícios para alimentar as suas próprias. Infelizmente. A retidão ou a bondade é a repulsa de todo tipo de maldade, engano, mentira, falsidade, injustiça e corrupção. Uma pessoa boa, ela não engana ninguém, ela não mente, ela não é falsa, ela não demonstra ser uma coisa e depois ser outra, ela não tem máscara, ela é autêntica, ela tem repulsa da injustiça e da corrupção, que é o que mais existe na Terra. Que o mundo vive em maldade, engano, falsidade, injustiça e corrupção. É isso que está no mundo. Por isso a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Você ouve as notícias, não existe praticamente num jornal que você assista, às vezes, uma notícia que não seja maldade dos homens, maldade das pessoas. As pessoas estão se odiando, estão se matando, estão se destruindo. Não é fácil viver no mundo assim. Eu gosto do valor da conta. Eu quero. Não que se eu quiser um valor maior. Não, eu quero o valor do que eu quiser. É uma loja de produtos agrícolas. Eu não sei por que ele falou isso. Vai beneficiar quem? Quando alguém está comprando algo com dinheiro alheio ou com dinheiro seu para ser reembolsado, fazem isso. Nada do que eu possuo, eu já possuí, veio dos cofres da igreja. Veio dos cofres da igreja na minha manutenção, na minha prebenda. Eu vivo disso. Até agora, como jubilado, eu vivo disso. Eu já fui alvo de pessoas que nos procuram, no Rio de Janeiro tinha muito isso, para fazer algum tipo de parceria, convênio com a igreja, com interesse, com proposta descabida, inclusive, de sugerir divisão. Então eu vou vender para você algo pelo dobro do preço e o restante a gente divide aqui. Essa corrupção que os governos praticam. O governo atual é um desses. Estou falando de governo federal. E daqui eu não sei de nada. Então, se você não tem repulsa de maldade, de engano, para enxovalhar o Evangelho. Porque a Bíblia dos descrentes tem 5 evangelhos. A nossa só tem 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. O descrente, se tem realmente a Bíblia, tem esses 4 e mais um, que é a sua vida. E ele não lê os 4, só lê o 5º evangelho, que é a vida dos crentes. E se os crentes não demonstram bondade, não produz fruto do Espírito, onde é que se prova que Deus está neles? Então, bondade é a demonstração da virtude de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Deus te abençoe. Pastor Nilo, eu observo o seguinte: tanto a bondade quanto a vigilância, né? Igual assim, se você está em um lugar
você não deve fazer um comentário concernente aos seus irmãos. Porque pode ter pessoa ali, pegar aquele comentário e nunca ir para a igreja. Desse jeito, a Bíblia chega a falar que diante dos ímpios, às vezes eu tenho que ficar mudo até com referência ao que é bom, ao bem. Porque o ímpio, ele quer apenas uma desculpa para tentar criar uma confusão. Então, se o ambiente... Casa, falar de pastor em casa, né? Os filhos do marido, né? Nunca vem para a igreja. Não deveria, né? Mas eles falam, né? Infelizmente, né? Então, pessoa boa e vai querer explorar. Todos nós somos bons, já fomos vítimas de exploradores. Muita gente já se arrependeu de ser bom e deixou de ser. E aí, se você não produz essa partícula do Espírito Santo, então você macula a sua vida espiritual. Eu estou vendo ali, irmãos, o pessoal com um guincho levando toda a estrutura metálica aqui para cima. Então, foi contratada uma empresa para que seja feito com toda a segurança. Não só a empresa que está fazendo o serviço é especializada na área, como também foi contratada outra empresa terceirizada da Equatorial para revestir os fios de um material para que, se essa estrutura tocar num fio de alta tensão ou qualquer fio de luz, não crie atrito. Por isso que não tem sido fácil terminar, mas a estrutura metálica está sendo levada lá para cima. Que é, em termos de estrutura, é o dobro da outra. Graças a Deus que a gente está chegando lá. Muito bem. Não é possível ao homem natural. O homem natural não dá conta de ser bom. Ele é bom hoje e péssimo amanhã. Porque não atendeu seus interesses. Faz a bondade olhando o retorno. Isso, retorno. O amor conjugal tem que ter retorno, sim. Mas se não tiver naquele momento que você precisa, vai acabar o casamento, a sua esposa, o seu cônjuge, passa a ser uma... O fato de você ter repulsa, você não tem que ir para o meio da rua para xingar ninguém. Você pode até participar de manifestações pacíficas, como tem ocorrido nos últimos anos no Brasil. Eu estava ouvindo ontem à noite, parece, ou antes de ontem à noite, o noticiário exaltando uma manifestação que houve em Brasília do movimento LGBT. Enaltecendo isso e o posicionamento deles em busca de que a sociedade aceite com naturalidade essas práticas. Então você não tem como concordar com isso. Contudo, você não sai xingando, desprezando, humilhando e odiando as pessoas. A bondade é a ausência de ódio. Se você, como crente, no momento de nervosismo seu, chegou a falar: eu odeio isso, eu odeio você, então você cometeu um erro. Não tem razão de você odiar. Ao longo da minha vida como pastor, eu tenho visto os problemas conjugais, de separações, enfim. E sempre que me vem para obter algum tipo de condição e a vida possa ser pacífica. A Bíblia diz
se o depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Mantenha paz com seu ex-cônjuge. Ah, pastor, só que o meu cônjuge atual não quer nem saber de mim. Então alguma coisa está errada. Ou o cônjuge atual não acredita, não confia, não ama, por causa de um ex ou de uma ex. Ex é ex. Mas, e aí, tem filhos? O vínculo não acaba jamais. Não significa que o matrimônio se mantém. Acabou, se desfez. Mas o vínculo familiar, se tem filhos, não tem como perder isso. E é preciso ter Deus para poder, então, aceitar tais coisas. Eu termino aqui dizendo que a bondade é a demonstração de virtudes divinas numa pessoa. Na prática. Bondade, então, é a demonstração das virtudes de Deus numa pessoa. Possivelmente, todos vocês já ouviram alguém dizer: fulano é crente? Por outro lado, você já ouviu dizer, já aconteceu isso comigo, eu bem desconfiava que você era um crente. Porque todo mundo sabe que ser crente é ser uma pessoa diferente. Embora eles que não são crentes, muitos nos odeiam,